Hola mis amigos del podcast Talmidim, estamos de vuelta. Es una alegría poder retornar en más un episodio especial con ustedes. Te damos las bienvenidas a todos nuestros amigos que siempre están aguardando un episodio una vez por semana. Estamos por acá y hoy tengo un invitado especial. Él es papá. Él es un cantante, él es compositor, él tiene un lindo testimonio y lo vas a escuchar en este momento, lo vas a ver, es audiovisual, lo vas a ver y sin duda vas a ser muy bendecido por todo lo que él va a compartir con nosotros. Él es acá de la frontera Rivera Livramento, él va a hablar en portugués o en portuñol y sin duda no salgas de ahí porque hasta el final vas a sorprender de este impactante testemunho de la vida de Léo Martim. Seja bem-vindo, Léo Martim. Obrigado, Deus abençoe o nome do Senhor Jesus. Vamos botar o microfone aqui. Seja bem-vindo, Léo Martim. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém. Deus abençoe a todos os ouvintes aí dessa programação abençoada de Deus aí. E estamos aí para fazer a obra e servir ao Senhor, como Deus tem colocado aos nossos corações, né? E agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. E que Deus possa abençoar a sua vida através dos testemunhos, dos louvores que serão entoados aqui. E desde já até agradeço também, né, pastor Eliezer, que tem me ajudado bastante até em oração. Você que tem acompanhado a minha vida, a minha trajetória, meu caminhar com Jesus. Então a gente só tem a agradecer a Ele, né, por estar aqui. Eu sou muito grato a Deus por colocar pessoas assim, que tenham humildade, que tenham visão, pessoas talentosas. E quando a gente tem esse privilégio de ter essas pessoas perto, nós ficamos honrados, né? E eu vejo isso na sua vida. E por isso eu vou ser o nosso convidado, ter uma história, um testemunho impactante. E a gente vai bater um papo aqui e é informal. E você, sem dúvida, vai poder compartilhar algo do coração, coisas que você tem vivido, né? Muitas das vezes não quis viver, mas tudo isso foi e é relevante, vai ser para muitas pessoas que vão ver. Bom, tu é natural da onde? Eu sou natural de Livramento, né, cidade. Tu é santanense, então? Santanense. Minha mãe é uruguaia, o meu avô é alemão e a minha avó é argentina. Meu Deus. É uma mesclagem boa, para a glória de Deus. E o meu pai é brasileiro. Então, eu fui gerado dessa geração aí bem misturada mesmo, né, para a glória de Deus. Tu nasceu então aqui no Hospital de Livramento? No Hospital de Livramento, na Fronteira da Paz. Fronteira da Paz. E vou botar aí, né, uma mistura de espanhol, argentino, alemão. Olha aí que maravilha, né? E como foi a tua infância? A minha infância foi bem mais ou menos sofrida, né? Não foi muito fácil para mim. Quando eu era pequeno, a gente sempre aprendeu a se virar, né? A minha mãe sempre nos ensinou a ser homem, a nos virar conforme a vida nos ensina a viver. E eu com 6 anos eu já cozinhava, já lavava, já fui abençoado pela minha mãe por ter esse caráter, né, de já ser um pré-adulto. E a gente sempre trabalhou, né, a gente vendia pastel nos camelôs ali, vendia pastel pela cidade, até os meus 13, 14 anos. Depois eu fui trabalhar para campanha em fazendas, né. Então foi uma juventude, foi uma infância bem aprendizada, né. Uhum. Eu acho que eu me lembro que eu tinha 6 ou 7 anos, a gente perdeu uma sobrinha, o nome dela era Valentina. Foi o que me afetou bastante e eu fiquei de mal com Deus. A primeira conversa que eu tive com Deus foi essa. Eu digo, por que tu levou minha sobrinha? E eu fiquei irado com aquilo ali, né? Pra o senhor ver que eu era pequeno e eu não conhecia Deus, mas eu sabia que, nem sei de onde que eu ouvi que Deus existia, eu só sei que eu fiquei irado com Ele. E passou-se os anos. E ali a gente cresceu numa infância, né, numa adolescência
bem aprendizada, né? Tive meus erros, né, como todo adolescente, né? A minha caminhada, a minha trajetória. Tive várias vezes à beira da morte. E Deus, mesmo, né, vendo as minhas falhas, Ele me amou desde o ventre da minha mãe. Mesmo que eu ficasse irado ou qualquer outra falha minha, Ele sempre me amou, sempre está me amando. Então eu só tenho a agradecer a Deus, né? E eu tive um aprendizado maior quando eu tive um encontro com Ele verdadeiramente. Foi quando eu já era usuário de droga. E Quantos anos você tinha quando teve o primeiro contato assim, com eu entorpecentes? comecei a ter contato com entorpecentes foi com uns 15 para 16 anos. 15 ou 14, 15 para 16. Ou 14 para 15, por aí se eu não me lembro. Se eu não me esqueço. E o primeiro contato que eu tive foi com cigarro. Minha mãe fumava, né? Só que não foi culpa dela. A culpa foi toda minha, porque eu estudava numa escola e a menina fumava, uma colega. E Isso eu gostava induziu dela. Eu gostava dessa colega, então para chamar a atenção dela eu peguei e comecei a fumar também. Sim. Aí já vi ela bebendo, aí já comecei a beber. E aí foi virando uma bola de neve, vi fumando maconha, já fumei maconha. Pra tu ver que como exemplo, né, é uma coisa que induz, né? É uma coisa que as pessoas veem e acham que aquilo ali, até entenderem, né, o contexto Isso. todo. É que mais ou menos o vício ele aparece na vida da gente através de outra pessoa. Só que às vezes tu quer ser mais que a pessoa. Às vezes tu quer dizer que tu é forte para aquilo, que tu aguenta o tranco, que tu aguenta a droga, que tu aguenta a bebida, o cigarro. E acaba no final não aguentando nada, porque Deus não nos criou para isso. E ali eu fiquei preso na droga, na dependência do cigarro, na bebida ali por uns 8 anos. Aí um dia eu não aguentava mais tanta pressão na minha alma e eu falei para Deus, se tu mesmo existe, me tira desse vício porque eu não aguento mais. Eu já não estava me aguentando eu mesmo. Já tinha perdido mulher, já tinha perdido a confiança de todo mundo. Eu fazia coisas que, olha, eu já estava traficando, fazendo coisa errada, né? Vamos lá, tu ficou 8 anos mergulhado aí nas drogas, né? No vício do cigarro, da maconha. E chegou ao fundo do poço, que é uma das questões mais perigosas, né? Que podem te levar, né, à morte ou à prisão, né? Mas eu acho que a pior prisão que tem é a da alma, né? A da alma. A pior prisão é a da alma porque tu não tem paz, né? Então a morte é natural. Só que tu morrer sem Jesus, aí já é mais precário. Tu morrer com Jesus, tu tá no lucro. Agora tu morrer sem Jesus, eu já tava tendo opressão aqui na vida terrena. Imagina se eu morresse da forma que eu tava. Então eu tive que tomar uma escolha. Eu sabia que existia um Deus, né? Eu com 6 anos eu falei com ele, fiquei bravo porque ele levou minha sobrinha. Depois eu pedi pra ele pra me tirar do vício. Então foi um parecer meio até que confuso, mas não, né? Porque Deus existe. Deus existe. E aí passou 3 dias que eu falei com Deus. Eu passei esses 3 dias bebendo e usando cocaína e fumando cigarro sem comer, sem dormir, até que eu ouvi uma voz. E essa voz falou pra mim: se tu usar essa última droga que tu tem aí na mesa, aí tu vai morrer. E eu olhei pros lados e não tinha ninguém, né? Eu me apavorei, achei que fosse algum amigo dentro da minha casa. Ou eu tô ficando louco. E eu falei pra aquela voz, que sabe tudo da minha vida? E usei aquela última droga. Quando eu acabei de usar aquela última droga, começou a me faltar o ar. Eu comecei a morrer. Então aí me levaram pro hospital, lá me deram uma injeção e foi que me salvou. Aí depois disso eu tive várias sequelas, né? Uma espécie de overdose. Eu ia baixar a sepultura. Só que Deus chegou primeiro. Eu ressuscitei de volta, né? Jesus morreu no primeiro dia, ressuscitou no terceiro. E comigo foi a mesma coisa. No terceiro dia Jesus apareceu ali e falou comigo. E eu naquele terceiro dia eu falei pra Jesus, né? Que ele não existia coisa nenhuma, que aquela voz era da minha cabeça, né? E só que eu não sabia que era Deus que estava falando comigo, né? Sim. Que me avisou pra mim não usar. E eu, de teimoso, o ser humano sempre é teimoso, eu acabei usando e quase vim a óbito. E aí depois que eu saí lá do hospital, no mesmo dia, eu comecei a ter ataque de síndrome do pânico. Comecei a ouvir vozes na minha cabeça pra me matar. Assim eu passei acho que uns 3, 4 meses. Uma opressão. Eu já não estava usando mais nada.
Tava fazendo tratamento no CAPES até. Me deram 28 remédios para me tomar. Me deram uma injeção no braço. Eu caminhava que nem um deficiente, eu não varria a casa, eu não fazia nada. Eu tava vegetando. Tinha uma mulher que foi internada junto comigo que espumava pela boca de tanto remédio. Pra o senhor ver o caso que eu tava. Que idade que tu tinha? Eu tinha aí já uns 18 anos. 18 anos, né? Flor da juventude. Uns 18 a 19 anos. Tu andava que nem Um zumbi. um zumbi. Não fazia nada. Eu só comia. E o engraçado é que a minha mãe tinha ela tinha um altar ali, que eu não sei se é da Umbanda ou da Quimbanda. Eu não sei te explicar muito direito. Sim. Sei que ela tinha na sala de casa. E os remédios que me davam era pra me dormir. Só que eu não conseguia dormir nem com remédio, nem se ela botasse ali 50 vezes meu nome ali, eu fizesse algum trabalho, não sei. Não sei como é que funciona isso, porque eu nunca me aprofundei muito. Eu sei que eu dormia com louvor. Eu botava louvor no meu quarto e acabava dormindo. E ela viu tudo isso. Ela testificou isso aí. Com louvor tu conseguia dormir. Com louvor eu conseguia dormir. Tu lembra na época que tu ouvia? Me lembro. Quem cantava? Me lembro, era uma senhora até bem, acho que até da Assembleia de Deus. Não me lembro o nome. Sei que era uma música bem antiga mesmo e aquilo acalmava minha alma como se, sabe, como se eu não tivesse nada. E aí começou um processo, né? Aí eu fui internado numa psiquiatria porque achava que eu era louco, me internaram numa psiquiatria. Sim. Agora só quer Bíblia e violão. Aí eu conheci o seu Moacir, irmão Moacir da Assembleia de Deus, que foi que me levou uma Bíblia dentro da psiquiatria. Lá eu comecei a ler, e comecei a orar, a buscar Deus. Aí eu já pedi para sair de lá por vontade própria. Começou a libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só a importância do trabalho nos hospitais, né? Moacir, talvez uma pessoa anônima, desconhecida, que não tem palco, foi lá e fez um trabalho tão simples e tão relevante e nos dias de hoje parece que esquecido, né? Que é o trabalho nos hospitais. Se o senhor parar para analisar, Jesus, ele ficou famoso por quê? Porque ele fazia o ID. Então, hoje muitas igrejas estão conhecidas por causa da internet, entendeu? Mas não por fazer as obras que ele praticava. Porque o que importa para nós hoje aqui na Terra é fazer a obra. É fazer o que Jesus fazia, né? É fazer o ID, pregar toda a criatura. É tu ir no hospital, é tu ir num asilo, é tu ir no teu vizinho, é tu ir numa escola. Hoje tu não vê praticamente quase isso, entendeu? Tá se esfriando o amor de muitos. Exatamente. Então eles acham que o amor é em quatro paredes. Não digo que não seja. Mas Jesus falou que ele ia formar discípulos, né? Ele ungiu discípulos, ele preparou discípulos. Jesus jejuou por esses 12. Então quando ele jejuou, ele estava preparando eles para eles serem que nem eles, sejais meus imitadores, né? Então... Sejamos meus talmidim. Então, professor, vê que até que Paulo, né, falou quando ele estava com espinho na carne, minha graça te basta, Paulo. Né? Depois disso aí ele converteu 3 mil homens, né? Pregou para mais de 3 mil homens. Forte, né? Então foi algo que Jesus ensinou eles, a trajetória. E a palavra nos ensina, a palavra nos capacita, a palavra nos direciona a um patamar mais alto. Porque o ser humano não vai te ensinar nada. O ser humano só vai te ensinar a tu afundar o barco, a tu pecar, a tu fazer coisas que não é da vontade de Deus. Mas a palavra, e quem está firmado na palavra, é aquele homem que vai te ensinar a tu andar nos caminhos de Deus para te ser algo na presença de Deus. Exatamente. E a minha vida começou só a mudar depois daí, né? Comecei a ser liberto ali na psiquiatria. Comecei a ler a palavra, comecei a subir no monte sozinho. Eu era da Assembleia de Deus da Madureira. Eu comecei a orar, a jejuar bastante. E até que um dia eu levei um morador de rua para a igreja e não deixaram o morador de rua entrar. E isso me magoou, acabei saindo da igreja. Então era como se eu fosse Jesus e eles fossem a sinagoga de antigamente. Né? Quem estava podre de sujeira ou com uma enfermidade ou algo do tipo assim, eu usava uma capa para eles. Entendeu? E aí não deixaram ele entrar, eu me magoei com a igreja, saí da igreja. E eu comecei a fazer visitas. E eu até fiz uma visita na casa de uma membra dessa mesma igreja, que ela tinha um buraco no pé, Dona Marina, o nome dela. Hoje ela já não se encontra mais com nós, está na glória. E ela tinha diabetes e ela ia nessa mesma igreja
e aquele pé dela sempre do mesmo estado. Sempre com aquele buraco aberto, e foi um dia que eu tava com tanto poder de Deus, e Deus mandou, eu ouvi a voz de Deus, vai lá e ora por ela, e eu orei. Secou a ferida dela, um buraco no pé. Então são coisas que é a experiência que eu peguei com Deus. Amém. Os Entendeu? princípios, né? Os princípios. E às vezes a gente tá dentro da casa de Deus, mas estamos frios, né? Não estamos cheios do Espírito Santo, às vezes é cheio de emoção. Não estamos cheios da palavra de Deus, cheio da arrogância. Então, porque a palavra ela tem que ser vivida, para acontecer na vida do teu próximo, ela tem que ser vivida. Se tu não viver a palavra, as pessoas não vão ver a glória de Deus na tua vida, e tu vai orar e não vai acontecer nada. Tu vai colocar as mãos, tu não vai conseguir libertar ninguém, porque tu não tá vivendo a palavra, tu tá vivendo outra coisa, tá vivendo a mentira, a arrogância, a luxúria. Então isso tudo te aparta de Deus, porque Ele mesmo deu ordem para os seus discípulos, né? Não levai nem ouro nem prata. Então, de graça recebeste, de graça dai. De graça vos dá. Maravilha! Continuamos. E esse tempo, o início, a importância que é, né? Olha a experiência, o milagre, né? Você se colocado, orou por aquela mulher que tinha Enfermidade no pé. E olha só o que Deus fez. Deus é tremendo, né? Ele te tira do monturo e te faz ser príncipe, né? Te faz ser um guerreiro, te faz tu ser algo que tu não era. E até as pessoas que não te davam crédito, elas vão começar a te olhar com outros olhos, né? Como isso? Como pode? Como ele se levantou? Como aconteceu? Como ele está prosperando? Então as pessoas elas ficam impactadas querendo saber como que aconteceu. E a única explicação que eu tenho para dizer é que foi Jesus. Não foi através do meu mérito, com a força do meu braço, ou porque foi pastor, ou porque foi pastora, ou porque foi apóstolo. Não, foi Deus. E o meu professor nessa escola toda foi ele, porque eu nunca tive nem escola bíblica. Eu tenho a 4ª série, eu estava numa psiquiatria tomando 28 remédios para a cabeça. Então até para o meu pai eu fui um fanático, né? Tu só quer Bíblia, só quer violão. Deus me deu alguns louvores, né? Me deu sabedoria para tocar violão. Então um rapaz que não conseguia caminhar direito, que ficava todo torto, porque eu ficava todo torto. Eu ficava todo entrevado e não conseguia caminhar normal nem nada. Eu ficava todo torto. Então Deus ele começou a botar tudo no seu devido lugar. Ele começa a endireitar a tua vida, a tua saúde, a tua área mental, espiritual, física, tudo. Deus ele é perfeito demais. Qual foi o primeiro louvor que Deus te deu? Minha vida era triste. Tu consegue? Olha aí, pessoal. Ele vai pegar o violão agora e vai tocar esse violão. Vai tocar esse violão cantando o primeiro louvor. E olha o tema, minha vida era triste. Isso relata exatamente o tempo que a experiência que você viveu, ou talvez no momento você estava vivendo, né? Normalmente as pessoas quando escrevem, elas estão vivendo aquilo, né? Vamos lá. Eu Olha só aí. não sei se... Primeira mão, vamos ver. A vida era triste e tão triste, mas um dia eu clamei com amor e com fé eu chorei. Ele veio num sonho, um lugar e tão lindo e com Pai Jesus. Essa é um pedaço dela, né? Até tem ela escrita lá no papel. E Nunca chegou a gravar ela, não, né? nunca cheguei a gravar ela. Essa foi a primeira música. Até me esqueci um pouco da segunda parte dela. Mas essa é um pedaço que eu me lembro dela. Minha Porque vida são várias músicas. era triste, então essa é a primeira canção que você escreveu. Tu tinha quantos anos aí? Eu tinha, acho que 20, eu acho. 20 anos, 20 anos. Tá, depois daí,
Deus foi te dando outros louvores? Como é que foi? Foi me dando vários louvores e até um deles eu tô gravando hoje. E Deus só foi acrescentando, né, Eliezer? O que o diabo me tirou, ele foi lá e colocou tudo de volta e ainda acrescentou mais ainda. Tu era solteiro quando iniciou? Com 16 anos eu já tinha uma namorada. Tu tinha namorado? É a mesma mulher que eu tô hoje, há 17 anos. Maravilha. Nós temos 7 filhos. 7 filhos. Olha aí, 7 filhos. Você tá obedecendo o que a Bíblia diz, né? Cheio, prosperai. Maravilha. Benção. E são 7 filhos. Bom, 7 é um número, né? Da Da perfeição. perfeição. E essa sua esposa, então ela acompanhou boa parte do processo de transformação do que Deus fez na tua vida com 16 anos, né? Sim, ela acompanha tudo, porque para o senhor ver, ela era até dos Mormons, da igreja dos Mormons. E aí ela viu a glória de Deus e veio pro lado Sim, sim. da igreja protestante, né, dos evangélicos. Então, eu só tenho a agradecer a Deus. E alguns outros que se converteram também, pessoas que viram, que hoje estão dentro da casa do Senhor, que me mandam mensagem. Ah, eu conheci como tu era, eu te via. Então são tudo é testemunho, né? Tudo é mudança de vida, né? Tudo é tu negar o teu eu e deixar que Cristo viva em ti. Ou seja, o Martim hoje passa pela fronteira em alguns lugares assim. As pessoas te perguntam, tu é o mesmo aquele? Né? Que nem faziam com o cego, né? Tu era o mesmo cego. Era mesmo. E é testemunha viva, né? Onde você passa. E hoje, tu tem aí a tua esposa que te acompanhou. E nesses 7 filhos que tu tem, cada um sem dúvida foi um tempo que hoje você pode dizer assim, eu passei por isso, passei por aquilo. Cada um representa uma etapa na tua vida, né? Acredito eu também. Porque agora tu tem uma congregação dentro de casa, né? Tem Um todos os ministério, discípulos. né? Familiar aí. É grande a família, graças a Deus. Eu só tenho a agradecer a Deus, né? E eu era taxado como fanático, né? Através do meu testemunho, alguns aceitavam e outros não. Meu pai foi um deles. Meu pai me dava dinheiro para fumar, beber e até para usar droga, mas ele não sabia da droga. Foi saber depois. E um dia eu chorei bastante no monte, tava no monte, chorei e perguntei a Deus por que o meu pai é assim, por que ele me persegue tanto. Se antes quando eu bebia e fumava e fazia coisa errada ele não me falava nada, mas agora que eu tô com Bíblia, tô com violão, tô na igreja, ele tá me falando um monte de coisa. E aí eu não entendia na hora porque eu tava cru, né? Eu era aquele crente do primeiro amor, só que com pouco entendimento. Eu não sabia, entendeu? O discernimento de demônio, isso eu não sabia de nada, mas depois eu fui me aperfeiçoando, Foi entendendo, fui né? me afundando na Bíblia e fui entendendo que ele estava com espírito ruim, né? Que não queria que eu viesse para a luz, que eu ficasse nas trevas. Aí ele continuou me chamando de fanático, me perseguindo, né? Meu próprio pai. Até que um dia ele teve um pré-infarto. E a minha tia me ligou e falou, vem depressa que teu pai tá morrendo. Eu cheguei lá, ele tava verdadeiramente morrendo. E aí Deus me falou que era a mão dele. Tava pesando sobre a vida do meu pai, na trajetória, né, da minha casa para dele. E ali eu orei pela vida dele e Deus curou ele na hora do pré-infarto. Até a ambulância chamaram. Só que não foi preciso ele ir no hospital. Ele viu ali mesmo o milagre sendo gerado na frente dele. O próprio filho foi em si, né? O canal, né, no meio da dor. Esse veio pela dor, no caso. É. Que Deus acabou fazendo a sua obra ali naquele momento. E ele acabou indo para o hospital. Não foi? Não foi? Não. Não foi? Não foi pro hospital, foi curado ali mesmo. Foi curado ali mesmo. Ali mesmo. A ambulância só chegou e E foi embora. foi embora. Aí eu me lembro que no outro dia eu tô no centro da cidade lá e eu ouvi aquela voz no meu ouvido, vai lá ver a minha ovelha. E eu fui lá ver a ovelha do Senhor. Quando eu cheguei lá ele estava olhando a televisão e a programação era qual? Evangélica, Valdomiro Santiago. Para resumir a história, ele se converteu a Deus, a pessoa que me perseguia,
que eu amo meu pai demais, me criou. José Antônio, o nome dele. E ele se converteu a Jesus, hoje ele vai na Mundial, na Igreja Mundial. Ele é mais fanático que eu. Então, que Deus faz, né? Deus faz milagre, então só tenho a agradecer. E hoje, sem dúvida, ele faz parte aqui do testemunho como Paulo, né? Perseguia a igreja e depois, né? Hoje... É só Deus que faz isso, olha. Eu só tenho a agradecer a Deus porque uma alma vale mais que o mundo todo. Vale né? mais que o mundo todo. Então... E tu ganhou teu próprio pai, olha só que testemunho, né? E diante dessa etapa que você viveu nas drogas, conta um testemunho, assim, algo que você, além do que tu já contou, de pessoas que quem sabe compartilharam contigo um momento ali de compartilhar, né, os entorpecentes, e hoje essa pessoa também, né, talvez conhece o amor de Jesus. Bom, depois disso eu passei por algumas provas, fui provado por Deus até no meu caráter, né? Porque a gente é tratado por Deus, assim como Pedro foi, Paulo, todos os discípulos. Eles estavam no aprendizado, né? Eles estavam numa trajetória com Jesus ali, mas eles estavam sendo preparados e forjando o próprio caráter deles. Porque eles erraram com Jesus, eles negaram, eles abandonaram Jesus quando Jesus mais precisou. Mas nem por isso Jesus abandonou eles. Porque a palavra diz, né, que é para... Não sei se foi Paulo ou Pedro que perguntou para Jesus: até quantas vezes temos que perdoar o nosso irmão? 7 vezes 7? Não. Jesus respondeu, 70 vezes 7. Não te digo que 7 vezes 7, mas sim 70 vezes 7. Então a gente aprende a perdoar assim como Ele nos perdoa. Então eu creio que Jesus também nos perdoa 70 vezes 7 ao dia. Exato. E ali... A graça infinita, né? Eu fui sendo perdoado a cada dia. Eu ia caminhando, lendo a Bíblia, quem sabe eu pecava ali ou ali, um pensamento, alguma atitude, ou às vezes até sendo meio religioso, não sei. Porque a gente é novo nisso aí, tá com entrega com tanto amor que a gente quer perfeição. A gente quer ser perfeito. A gente quer fazer as coisas direito. Não é pecado querer fazer as coisas perfeitas, só que o mundo já está no erro. A gente tá no mundo e tá propício a errar também. Exatamente. Ninguém é perfeito, né? Tem horas que tu não aguenta o baque, tem horas que tu não aguenta o peso, né? Tem horas que tu não sabe para que lado tu vai. Mas a palavra tá aí para nos direcionar. E eu fui sendo direcionado por Deus, Espírito Santo e a palavra. Até que eu caí num projeto lá na Vila Real. E aí eu conheci um jovem que eu cheguei na casa dele. Ele estava com um tijolo desse tamanho, eu acho, ou menor, fazendo maconha, fazendo cigarro de maconha. E eu falei de Jesus para ele ali. Eu já tinha falado uma vez na rua, encontrei ele de novo na casa dele. Eu estava indo para Vila Real, para o bairro Vila Real, e Deus me fez eu dar a volta lá na casa dele e convidar ele. Para quem não sabe, a Vila Real é um bairro em Santana do Livramento que é próximo do Presídio. Isso. Muito conhecido aqui. E aí eu cheguei lá e convidei ele, só que ele não me deu bola. E eu vi aquele tijolo de maconha, mas não dei bola também, né? Não julguei ele nem nada. Fiquei quieto na minha. Aí passou acho que uma semana depois, eu vi ele subindo, indo para a direção do bairro Vila Real, é onde morava a mãe dele. E eu vi que ele tava com a cara de cansado, de carregado, tava mal. E eu convidei ele para ir no meu projeto onde que eu fazia alimento. A gente fazia marmita para morador de rua. A gente ajudava crianças, adolescentes. E ele chegou e foi lá nesse dia. E aí lá ele conheceu verdadeiramente a glória de Deus, né? Porque eu fazia culto embaixo de uma árvore. Ali ele foi batizado, né? A gente batizou ele nas águas, ele e a mulher dele. Batizei os dois. E aí hoje ele canta numa banda, né? Hoje ele é uma bênção, né? Até congrega junto comigo, o nome dele é Moisés Carrion. Então, o que Deus fez na vida dele, fez na minha, para mim poder fazer, através de Jesus, na vida de outros. Então, o que Deus fez na vida dele, olha, sem palavras. Ele é um testemunho real, né, de transformação, e que tu foi um canal, né? De bênção. Canal de bênção. Tu teve uma etapa muito triste na tua vida, com um filho, né? Isto. E
tem muita gente que não conhece, mas foi uma história muito falada que a mídia deu destaque, infelizmente, por uma situação. Conta um pouco, né? Sei que para você não deve ser nada fácil viver, não, né? E relembrar também para tua esposa, para teus filhos, mas eu sei que tudo tem um propósito. Um pouquinho desse momento triste que vocês viveram na família de vocês. Bom, essa foi uma fase minha que eu te disse, né? Todos negaram Jesus. Em algum momento, cada cristão já negou Jesus e não vem dizer que não porque já. Se já não negou em pensamento ou com atitudes, negou. E foi uma falha minha, eu admito isso, né? A Bíblia ela é bem clara em Êxodo, se não me engano, que o pecado dos pais é visitado nos filhos. Então, quando a gente está num caminho, a palavra diz que não é para a gente olhar para trás, retroceder, voltar para o Egito, voltar para o deserto, né? O que passou, passou. E eu fui um cara assim que nem eu te disse, eu era inexperiente, mas eu tinha vontade de fazer. Eu estava nesse bairro, eu estava fazendo culto, estava fazendo, batizando. Eu até batizei uma mulher com 17 câncer, então, e ela sobreviveu. Então, maravilha. São coisas que eu tive experiência com Deus que ninguém vai tirar de mim, entendeu? Pode qualquer um falar que não, mas eu sei o que Deus fez. Moisés, esse que eu batizei, também é testemunha vivo. Vários são, da glória de Deus. E eu não tinha apoio de uma igreja. Não tinha apoio de uma igreja. Até tinha pedido a placa para eles, né? E eles não me deram esse apoio, não me deram a placa, né? Eu não sei se eu tinha, para eles eu era só apenas um João Batista, né? Querendo fazer rebuliço. Ou se eu era alguém que não sei o que eles enxergavam de mim que não me deram crédito. Mas isso me magoou bastante e eu peguei e desisti de tudo, abandonei o barco, né? É que nem Pedro, né? Pescou toda noite, não pescou nada e largou a rede. Sim. E eu acabei largando a rede e fiquei um ano parado, um ano sem cultuar, um ano sem orar, um ano sem a presença de Deus. E foi aonde que Deus permitiu, né, o meu filho ser levado. E eu sei que foi Deus, porque acontece tudo com a permissão de Deus, para mim poder voltar, senão eu não estaria aqui hoje contando história. E Deus, Ele sabe como trabalhar e sabe como repreender um filho quando ele está errado. E quando ele está fazendo coisa errada, Deus vai lá e repreende mesmo, porque Deus nos ama, né? Ele jamais vai admitir nos perder para um inimigo. E ele acabou levando meu filho foi recolhido por Deus, né? Doeu, o tratar de Deus na minha vida doeu. E lá no velório eu falei, né, pra Deus e pra mim mesmo que eu jamais ia parar daquele dia em diante de pregar a palavra de Deus. Eu fiz aliança com Deus de volta, né? Eu tive que cantar um louvor no velório do meu filho. Eu tive que voltar da pior, olha, Deus tratou mesmo na minha vida. Foi um louvor em meio à dor, né? E só Deus sabe, né? Aquilo que você sentiu no momento, porque em si a ferida continua aberta, mas foi um propósito e um voto que você fez ali, né? Para que você venha retomar, né? Esse ministério, esse teu ministério que Deus te deu, né? Que Deus te deu. E dificilmente, né, talvez você voltaria se não fosse dessa forma. Se Deus não tivesse levado ele, não estaria aqui hoje. Não estaria aqui louvando a Deus, não estaria aqui pregando a palavra de Deus, não estaria em lugar nenhum mais, né? Quem sabe eu teria até morto. Quanto tempo faz isso? Faz uns 2 anos. Uns 2 anos. 2 anos atrás. Então de 8 a 9 anos eu retrocedi né? Mas tive que voltar da pior forma, né? Porque Deus sabe como trabalhar na nossa vida, né? Ele te entregou uma responsabilidade. Agora tu parar, tu olhar para trás, se tu parar só se ele te mandar, porque se ele não te mandar tu parar, é só avante, é só ir para frente. E a situação em si ela foi tão noticiada, não vamos contar detalhes, não sei se o pai queira. As grandes mídias aqui deram holoforte a isso, né?
porque foi nesse momento que em si hoje as pessoas conseguem olhar, né, para você e acompanhar uma situação, uma realidade e veem você num processo de maturidade, né? E ao mesmo tempo isso te dá margem para você compartilhar o evangelho, né? As pessoas te ouvem porque você viveu aquela dor. Eu acho que tudo é aprendizado, né? Tu tá propício a estar de pé hoje e a cair amanhã, porque a escolha é tua, né? Deus ele não te obriga a nada. Mas quando tu é filho dele verdadeiro, ele vai te repreender. Porque a Bíblia diz, né, que Deus repreende quem ele ama, né? Então, quando a gente é amado por Deus, a gente é repreendido por Deus. Então, é guiado por Deus, né? E eu não tinha nada que olhar para trás, não tinha nada que olhar para o homem, não tinha nada que olhar para a placa. Eu dependia de Deus, não dependia de ninguém. Pra te ter uma noção, chegava caminhonetas, até várias pessoas lá com doação, né, que me ajudava bastante. Então eu conseguia manter mais de, bota aí que umas 300 pessoas ou mais por semana. A gente fazendo comida para morador de rua e várias famílias a gente ajudava. E fora os testemunhos, né, que a gente chegava nas casas, as pessoas estavam doentes, a gente orava e elas eram curadas. Então era o próprio Deus. Deus queria fazer. Eu não tive visão, eu não tive suporte, eu era inexperiente naquela área, entendeu? Eu não tinha maturidade para aquilo ali. Mas eu tava fazendo coisa de gente grande. Então, Léo Martim, você é compositor e hoje você tá solo, né? Isso. Mas tu tá com desejo de montar uma banda, é isso? Olha, Deus vai colocando. Conta pra nós aí. Deus vai colocando tudo no seu devido lugar, né? Se eu fizer com a força do meu braço, não vai rolar. Tem que deixar que Ele faça. Né? O meu pensamento não é o mesmo pensamento de Deus. Tudo que vem dele é sempre melhor para nós. Tudo que vem de nós, quem sabe não possa ser o melhor. Né? Então o salmista mesmo falou, né, em Salmos 40, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Ele conhece o desejo do meu coração. Eu posso desejar, não, eu quero só um baterista e uma guitarra, mas Deus pode montar uma orquestra, uma banda, né? Uma orquestra inteira. Canta mais um louvor dos teus aí que você... o Léo Martim, ele... Todos esses... sei lá, da banda Morada, eu já vi ele cantando dos louvor, de vários, Fernandinho, ele é bem eclético, né? E para quem já ouviu ele cantando, ele pode cantar aí também, mas a gente quer dar destaque em si agora nesse momento para os seus louvores, porque eu acredito que o que Deus deu para Fernandinho, deu para ele também, sabe? E hoje ele tem a oportunidade aí, nesse momento de a gente poder ouvir, talvez você pela primeira vez, mais um louvor da sua autoria. Vamos lá. Amém. Conheci o teu amor, eu senti o teu calor, eu me achei em ti, e Senhor, mas a minha alma sedenta desfalecia em mim, mas a tua presença me faz lembrar que é só clamar a ti. Vem logo me salvar, mas a minha alma sedenta desfalecia em mim, mas a tua presença me faz lembrar que é só clamar a ti.
Jesus, mas eu preciso falar, preciso mostrar e o que fez por mim foi tudo por amor, mas a minha alma sedenta desfalecia em mim, mas a tua presença me faz lembrar que é só clamar a ti. Vem logo me salvar, mas a minha alma sedenta desfalecia em mim, mas a tua presença me faz lembrar que é só clamar a ti. Mas a tua presença nos faz lembrar que é só clamar a ti. Vem logo nos salvar, Qual o nome desse louvor? Tua presença. Tua presença. Olha aí, hein? 2 louvores aqui em primeira mão, tá? Então, essa aqui é uma plataforma onde as pessoas vão poderem conhecer esses louvores aí. Quando te convidarem, ó, canta lá. Tua presença, minha tristeza, né? E, quantos louvores em total? Uma base de uns 30. De uns 30. Por enquanto, em si, antigamente trazia o CD, né? Você gravava, hoje você grava 2, 3 músicas e hoje é um trabalho, né? Mudou bastante. Pendrive, né? ou clipe? Ou clipe, né? Ou clipe. Esse louvor eu fiz quando Jesus se despediu dos discípulos. Eu vou ter com o Pai, mas eis que vos deixo o Espírito Santo Consolador. Uau. Então, acho que todo ser humano, né, quando ele está entristecido, se ele se desse de conta que tem um Espírito Santo para consolar, eu acho que seria melhor a vida das pessoas. Só que infelizmente eu boto que uma terça metade sabe, outras estão desviadas, outras não querem saber. Mas quem conhece mesmo sabe que quando clama, o Espírito Santo vos deixará, né, para vocês lembrarem de toda a verdade. Então, quando a gente clama para Deus, a gente sabe que tem o Espírito Santo e ele nos faz lembrar de toda a verdade, né? Então eu conheci a verdade. Eu clamo a Deus, o Espírito Santo me mostra a verdade e ali eu sou preenchido verdadeiramente. Foi aonde ele me deu esse louvor. Que maravilha. São aí, ó, são louvores cristocêntricos, são louvores de experiência, são louvores bíblicos. E qual é o teu maior sonho? Sei que a gente tem sonho, né? Qual é o teu maior sonho, Léo? Meu maior sonho é não morrer sem a salvação. Esse é o meu maior sonho, o meu melhor objetivo. Eu sei que Deus pode me dar riquezas, pode me dar tudo, mas se eu não tiver salvação, a certeza da salvação, eu acho que a minha alma nunca vai estar preenchida. Eu posso ter, olha, até se eu for, até como Salomão tiver riqueza, dinheiro, ou 1000 mulheres, eu acho que não vai preencher. Né? Porque eu tenho só uma, graças a Deus, né? Uhum. Mas eu acho que o principal, eu acho que de todo cristão, ele tem que almejar e querer, né? E desejar ser salvo. Porque na terra a gente pode conquistar tudo, mas a gente pode chegar naquele grande último dia e Jesus não nos conhecer. Então eu acho que eu prefiro não ter nada, prefiro não ser conhecido por ninguém, prefiro não ter riqueza, prefiro não gravar, ou ter banda, e ser salvo. Eu prefiro ser salvo, eu prefiro saber que eu vou me encontrar com ele, entendeu? Porque
vai ser tudo em vão. Imagina se eu tiver tudo aqui, chegar lá e eu não tiver nos pés. Exatamente, mas é muito interessante, exatamente isso aí. As pessoas, elas terem tudo na Terra, a não ter eternidade, né? Ser mortal. Eu acho que nós temos que desejar isso aí, né? Todo cristão ele tem que almejar e querer desejar isso aí, porque é o principal. É o principal. É o Guarda principal. o que tens para que ninguém roube a tua coroa, né? É o principal. Se o Senhor diz assim, guarda o que tens, é porque tem ladrão. E eu vejo muitas cenas, né? Muitas pessoas que tem banda, tem igrejas, né? Eu abri aquela igreja, eu isso, eu aquilo. Só que vai chegar naquele grande dia, Jesus não vai reconhecer eles, entendeu? Apartai-vos de mim, eu nem vos conheço. Então eu acho que a pior dor de uma alma vai ser isso aí. Tu não ser conhecido. Essa dor aí não... Mas eu preguei em teu nome, eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome, e chegar naquele grande último dia e ele ter falado, eu nem te conheço. Então acho que a pior dor, acho que de uma alma, acho que vai ser isso aí. Não vai ser nem tanto tu perder um familiar aqui ou riqueza. Esse é um pouco das dores, né? Que tem pessoas que choram, né? Por um carro, choram por uma casa que perdeu, por dinheiro. Mas acho que o pior choro vai ser de perder a salvação. Perder a salvação, né? Bom, nós estamos vendo aí muita gente que perdeu agora na enchente um pouco que tinha, né, materialmente. Mas eu tenho ouvido bastante relatos de pessoas que reavivaram, né, esse contato direto com Deus, voltaram aos caminhos do Senhor, nos abrigos, pessoas que estão vivendo algo que exatamente haviam abandonado no meio da dor, agora voltaram a ter esse contato, né? São as pessoas, as igrejas abertas, as pessoas que estão lá compartilhando o pouco que tem, né? Povo pelo povo, né? Estão compartilhando o evangelho em atitude, em ação, né? Isso está fazendo a grande diferença, né? A grande diferença. E o amor de Cristo sendo compartilhado em pequenas ações, e é isso que está ficando neste momento, né? Isso é o que está ficando. Amor, né? Fé e ação. O amor, eu acho que ele só é gerado quando acontece alguma coisa terrível. Fé e obras, né? Quando acontece alguém, uma morte, as pessoas têm compaixão, elas choram, né? Então, o Rio Grande do Sul está passando por uma etapa que tudo acontece com a permissão de Deus, né? Nada acontece sem a permissão de Deus. Se Deus mandou, se Deus permitiu, é porque Ele é Deus. Então, ninguém pode contrariar Deus, ninguém pode ir contra Deus ou a decisão de Deus. É bíblico, né? A porta que se abre, ninguém fecha, e a porta que Ele fecha, ninguém abre. Então, se Ele permitiu que acontecesse isso com o Rio Grande do Sul, porque foi Ele que permitiu. Até para trazer mais união, né? Porque se tu for ver, é uma lenga-lenga, né? Eu não julgo ninguém, né? Mas a Bíblia diz, né? Que não entrarão nos céus os feiticeiros, os homossexuais, travesti, bora, lésbica, todo mundo. Então, Deus sabe como tratar e como botar tudo no seu devido lugar. Se tu tá pecando, né? Deus vai te avisar 1, 2 vezes. Várias pessoas que eram de Porto Alegre, Lajeado, né? Várias, quem sabe, até falaram mal de igrejas, falaram mal de, quem sabe, de irmãos, ou maltrataram irmãos, filho contra pai, pai contra filho, e lá se versa, entendeu? É que nem na época de Noé. Noé estava pregando a palavra, a salvação, e ninguém taxaram ele como louco. E o que aconteceu? Veio o dilúvio. Ninguém deu crédito. Quem deu crédito à nossa pregação? A gente avisa, a gente fala. Muda fulano, muda fulana. Não faz isso com teu marido, não trai, não rouba, não trafica. Não... Então Deus sabe o que faz, entendeu? Ele usa um propósito só para a união. Aí hoje todo mundo está caindo em cima do Rio Grande do Sul, né? Porque Deus tem compaixão, tem misericórdia. Isso é misericórdia de Deus. Que se Deus não tivesse misericórdia, ninguém ia levar nada. Ia morrer todo mundo lá, iam se esquecer do Rio Grande do Sul e deu. Só que Deus, Ele ama a humanidade. Ele entregou seu Filho unigênito para nós, entendeu?
Então as pessoas vão ter que passar por uma catástrofe na vida para poder acordar, que nem eu. Eu tive que perder um filho para voltar para Jesus. Eu passei um ano desviado de Deus. Quanto tempo será que a cidade de Porto Alegre, ou as cidades que foram atingidas, 400 cidades que foram atingidas, ficaram longe da presença de Deus? E agora eles voltaram, alguns, porque alguns ainda seguem duro de coração. Então, através disso aí, Deus imagina quantas vidas ele não salvou agora, quantas almas ele não conseguiu ganhar de volta. Uma grande colheita, né? A maior colheita, acredito eu, né? Uns morreram, nesse momento. né? Vários morreram, baixaram a sepultura, não tiveram oportunidade, né? De se voltar para Deus. Então, eu só lamento, né? Quem ficou, ficou. Quem foi, foi. Quem foi salvo, foi. Quem não foi, eu só lamento. Cada um tem que fazer por si. Tudo tem um propósito, né? E sem dúvida o que está acontecendo ainda continua, infelizmente. São quase 30 dias, né? No que estamos gravando aqui, de chuva intensa, 400 milímetros, de muita chuva. Estamos vendo aqui, está no Uruguai, que está sendo atingido também. Agora Santa Catarina para cima. Mas assim, ó, Léo, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E Deus não trata só com... Eu não sou... Como é que eu vou te dizer? Ele está indo contra os gays ou lésbica. Não. Eu acho que a justiça de Deus veio para todos. Até para aqueles que estão dentro da igreja. Entendeu? Sim, porque Deus trata com todo mundo. Também, né? Deus trata com todo mundo. Né? Tratou com vários pastores, quem sabe. Só Deus sabe o que eles fizeram, o que a gente faz, o que a gente fala, as nossas atitudes. Deus sabe tudo. Então vai chegar num determinado tempo que Deus vai tratar. Ele vai corrigir. Deus nos ama. Então, que nem eu falei aqui, se Ele nos ama, Ele vai nos corrigir, né? Então, Deus tratou tanto com o pastor, como irmãos lá, né? Quem sabe não eram unidos, agora estão unidos, né? Quem sabe prefeitura, membros de outra religião, que quem sabe aceitaram a Jesus. Então, Deus sabe como fazer tudo. Alguns não quiseram aceitar, então, né? Deus sabe como fazer. A gente não pode atirar pedra. Com certeza. E hoje está se vendo muito compaixão, empatia, né? Você está vendo que as pessoas antes não deixavam você chegar e apresentar, falar do amor de Cristo, etc. Agora elas estão ali num abrigo, tá com rico, tá com pobre, todos no mesmo lugar. Imagina a arrogância de muitos que eram. A soberba de muitos. Mexeu muito com o ego do gaúcho, não tem essa. De alguns, né? Não são todos. Né? Acredito eu que boa parte, né? Depois de uma tragédia dessa, se a pessoa continua com o ego lá em cima, com arrogância... É só lamento, né? Mas tudo tem um propósito. Léo, o Léo, para quem não conhece, ele tem o seu trabalho autônomo, ele é um empresário, ele tá aí, tu tem uma empresa de... Compartilha aí qual é o teu trabalho. Uma empresa hidráulica. Hidráulica. Isso, de construção também, né? Construção. E em si, tu tá sustentando tua família, são 7, né? E olha, sem dúvida, agora, no momento, nós temos a oportunidade aqui de as pessoas que estão vendo, que vão ver, como que eu posso ajudar, né, a vida do Léo, ainda mais nesse momento que é tão importante, né, na retomada do seu ministério, porque 2 anos é pouco tempo, né? Ainda é um processo, né? Eu particularmente quero ser um canal de bênção da sua vida. Acredito que é uma oportunidade neste momento, né? Convidamos para ele estar conosco lá no Talmidim, no início. Então, por si só, tu já entrou para a história, tá? Da nossa vida. Eita, glória. E não, quando eu convidei ele não cobrou nada. Não cobrou. Olha, eu convidei outras bandas e cobraram, tá? Mas ele não convidou. Cobraram caro. Não. É só Giovana, cara. Mas assim, ó, Deus tá olhando tudo, ele olha, né? E é ele quem dá a colheita. Ele tá plantando. A hora da colheita, eu digo assim... A colheita é certa, né? A colheita é certa, mas não sei que esperar. tempo. Kairos de Deus. Mas deixa o teu contato, tá? As pessoas entrarem em contato, te convidarem. Eu soube que agora teu carro pegou fogo. Pegou fogo. É que nós estamos com um projeto com a Karine Frassoni, né?
e com o Marino Frassoni. E até o senhor também está no projeto, né? E nós estamos indo de bairro em bairro. Então a gente está mexendo muito com o mundo espiritual. Para muitos, é só botar um som, é só ir ali cantar uns louvores e deu, mas não. Tudo que a gente faz, a gente está mexendo com o mundo espiritual. Então o inimigo ele vai tentar nos parar, nos entristecer, fazer retroceder de volta. Mas agora o foco e a visão é outra, não é mais de gente inexperiente, agora o foco é de gente experiente. A gente aprende com os nossos erros, né? Então eu creio que se pegou fogo no meu carro é porque Deus permitiu. Até tinha umas coisas para arrumar nele, eu não tinha dinheiro, mas Deus sabe como fazer. Agora me veio uma ajuda da Argentina, né? De Artigas. Artigas. Isto. Do Artigas Uruguai. é Uruguai. Uruguai. Argentina e Uruguai. E então eu só tenho a agradecer a Deus, né? Então, muitos que não me ajudaram aqui, a Karine Frassoni também foi uma que me ajudou bastante, né? Então, muitos que estão na minha casa, na minha terra, não me ajudaram, Deus enviou outros de fora para ajudar. De fora. Então, a minha esperança vem do Senhor, né? Eu não posso olhar para o A, para o B, para o C, eu tenho que confiar em Deus. Então, no momento que eu mais precisei também, a dona Eva Brás também, a dona da lancheria. Bom, o Léo, ele, a gente convida ele coloca o seu carro, a gente vai lá, dá uma ajuda, o combustível, o bairro dele é longe, vai para outro lado do Uruguai, sai da Vila Real, né, Tomara? No Prado. No Prado. E vai até Santa Isabel, que dá quase meia hora, e em si ele coloca à disposição para servir, né, para a obra. E agora a gente está juntando aí donativos, a água potável para o pessoal lá, comida, alimento, lá para o pessoal de Lajeado, de Canoas, e o seu carro acabou estragando. Então eu vejo como uma oportunidade, se você quiser ajudar, né, para que ele possa continuar com a sua missão. E eu aqui quero colocar mais uma vez o nosso trabalho, nossa produtora aí, para a gente poder, se Deus quiser, depois que você gravar aí, a gente puder gravar um clipe para que você possa chegar, romper as fronteiras, tá? Então, em primeira mão aqui, eu já quero oferecer esse nosso trabalho, né, como presente. Um grão de areia, né, no meio e que Deus continue honrando a sua vida, e o melhor está por vir, tá? Olha naquela câmera lá e se despeça aí do pessoal, né, que está acompanhando, e encerra com um louvor, tá bom? Santo para mim, aqui nesse lugar, eu posso te sentir, prende o terra e o mar. Não és filho do homem para me enganar. Eu vou pra Canaã, é lá que eu vou morar.
oração em nome do Senhor Jesus, cantor Léo Marte.